dia, estamos hoje aqui no Podtech Lembrar para Não Repetir, com o tema autismo. Estamos aqui eu, Ashley. Eu sou a Gabi e nós trouxemos a profissional Paloma para falar conosco. Bom dia, pessoal. Como as meninas já adiantaram, meu nome é Paloma, eu tenho 29 anos, sou professora da unidade ETEC Professor Fausto Mazola, sou pedagoga de formação, tenho uma pós-graduação em psicopedagogia e também tenho uma pós-graduação voltada para o espectro autista. E hoje nós viemos conversar um pouquinho aqui com vocês sobre a importância desse tema tão discutido nos dias atuais. Sabemos nós que o transtorno do espectro autista não é uma doença, e sim um transtorno que afeta o neurodesenvolvimento. Você poderia nos dizer como ele se manifesta em crianças? Perfeito. Vale ressaltar a importância, como as meninas já levantaram a questão, que o autismo ele não é uma doença. Ou seja, eu não vou pegar o autismo do ar como uma gripe ou alguma coisa do tipo, né? O transtorno do neurodesenvolvimento afeta, essas crianças, esses adolescentes de uma forma global. E os primeiros sintomas, eles começam a aparecer na primeira infância. Ou seja, a criança, por volta de 2, 3 anos, os pais, que são o primeiro contato, na maioria das vezes, com essa criança, acaba percebendo que eles não costumam ter uma comunicação visual, ou seja, você chama essa criança pelo nome, ela não consegue acompanhar, ela não consegue seguir, ela às vezes demora um pouco para falar, demora um pouco para andar, alguns andam na ponta dos pés. Cada um vai apresentar um tipo de característica, um tipo de sintoma. E às vezes é muito importante esses pais acompanharem e verificarem esses sintomas na primeira infância para que sejam feitas tratativas corretas, para poder estar realmente visando o desenvolvimento dessa criança de uma maneira saudável. Então, como a gente já falou no início do vídeo, esses primeiros sintomas vão acontecer na primeira infância. Eles também têm uma característica muito típica, que ao brincar, eles podem enfileirar carrinhos, eles podem enfileirar objetos, sempre por ordem de cores. Então, os autistas em geral, eles têm esses comportamentos muito acentuados, que vão estar muito presentes aí na primeira infância, onde consegue se identificar os primeiros sinais para estar fechando um diagnóstico. Sabemos que o TEA é um espectro e o espectro abrange o fato que há várias maneiras de se manifestar. Você pode nos dizer quais são as maneiras? Bom, pensando dentro do espectro, cada indivíduo, ele vai apresentar um tipo de comportamento, um tipo de gosto, uma forma específica de se comunicar com o mundo, levando em consideração que cada um é único, cada um vai ver o mundo de diferentes maneiras. Por exemplo, alguns autistas têm a parte sensorial um pouco aguçada, então a questão do som para eles interfere bastante, eles se incomodam. Porém, tem alguns que esse processo do som não interfere tanto, eles conseguem se adaptar, conseguem ter uma convivência normal, não tendo tanto prejuízo. Enquanto alguns têm a seletividade alimentar, ou seja, a textura de alguns alimentos, como por exemplo, um arroz, um feijão, eles têm uma certa dificuldade na ingestão desse tipo de alimentos, mas em alguns não apresenta essa mesma seletividade alimentar. Então nós conseguimos perceber que cada um, tendo o mesmo diagnóstico, sendo autista, apresenta um tipo de gosto, de identificação. Dentro do espectro também temos a questão do hiperfoco. O que é esse hiperfoco? Um indivíduo, ele pega uma coisa que ele gosta muito. Por exemplo, vamos citar o aluno Bruno, que nós temos aqui na escola, que está no terceiro jogos. Ele tem um gosto muito peculiar por jogos, pela parte de animação, para esse mundo de fantasia. O hiperfoco dele, ele é isso. Ele gosta muito de estudar sobre jogos, sobre animações, sobre personagens, e eles potencializam esse gosto e vivem nesse universo que podemos se dizer como um universo paralelo.
e aquilo se torna algo muito intenso, se torna algo muito prazeroso para eles. Então, nós podemos perceber que cada um vai manifestar um gosto específico. Por isso que nós não podemos dizer que dentro da comunidade autística eles são todos iguais, porque cada um vai desenvolver um gosto, um comportamento, um vai ter a parte sensorial um pouco mais aguçada, alguns vão ser resistentes a alguns tipos de cheiro, a barulho, a questão da comunicação, a questão de fazer amizades, enquanto alguns já conseguem se portar muito bem, conseguem fazer amizades, conseguem ter um gosto um pouco diferenciado. Então varia de caso a caso. Por isso é muito importante quando nós conhecemos um autista ou quando vamos trabalhar com um autista, saber essas principais características, o que ele gosta, quais são os perfis, como que esses sintomas começaram a aparecer, né? Pra gente gerar uma identificação dessa forma. Sabemos também que eles não compreendem a questão do sarcasmo e ironia. Por exemplo, se nós falarmos que está chovendo canivete, eles vão lá fora para ver se realmente está chovendo canivete. Ou eles não vão lá fora porque está chovendo canivete. Perfeito. Os autistas também têm essa característica da questão de não compreender as metáforas. Eles entendem, né, os assuntos ou as frases, os conteúdos de uma forma, né, no sentido real, no sentido denotativo da palavra, no sentido do que está no dicionário. Qual a importância de nós conversarmos com os autistas de uma maneira clara, objetiva, dando um comando por vez? Eu nunca posso, quando eu vou me referir a um autista ou querer dar um comando, explicar alguma coisa, eu explicar vários contextos de uma vez só. Por exemplo, eu vou dar aula de português e falo sobre metáforas e vou dar esse exemplo para ele. Nossa, hoje choveu canivete. Ele realmente vai acreditar que choveu canivete lá fora. Ao invés de eu usar esse termo, né, choveu canivete, eu tenho que falar, nossa, hoje choveu bastante, né, teve uma grande quantidade de chuva. Então percebe que eu tenho que falar de uma maneira mais assertiva, de uma maneira mais clara, sempre propondo um objetivo para essa criança, para esse adolescente ou para esse adulto, para que possa fazer sentido para ele, para que ele possa realmente compreender o que está sendo pedido. Na escola também, vocês enquanto colegas de sala, né, enquanto forem para o mercado de trabalho, vão se deparar com essa realidade, né, de adolescentes autistas no mercado de trabalho. Então é muito importante saber que nós temos que se comunicar de uma maneira bem clara e objetiva e dando um comando por vez para que eles possam compreender e não gerando essa confusão, não gerando, né, esse mal entendido de comunicação. Bom, nós tivemos a visita da instituição Arco-Íris aqui na escola e eles falaram um pouco sobre os níveis que o TEA se distingue. Você poderia falar um pouquinho mais sobre ele para nós? Perfeito. A instituição Arco-Íris em Avaré é uma instituição muito importante porque ela recebe, né, esses alunos com autismo com a idade de 6 anos. Sendo assim, eles começam a fazer todo o projeto de intervenção. E falando um pouquinho sobre os níveis de suporte, dentro, né, do autismo, eles são caracterizados pelo nível de suporte. Eu tenho o nível de suporte 1, o nível de suporte 2 e o nível de suporte 3. O que acontece dentro do nível de suporte 1? Dentro do nível de suporte 1, esse indivíduo, né, esse aluno, esse adolescente ou esse adulto, ele tem a parte da cognição preservada, que é a parte da aprendizagem totalmente preservada. Ele consegue se desenvolver, ele faz toda a parte de habilidade social, ele consegue ter uma vida estável, vamos se dizer assim. Ele tem algumas dificuldades e limitações, com certeza, como dentro dos 3 níveis apresenta, mas essa parte de cognição, essa parte de aprendizagem é muito bem preservada. Já no nível de suporte 2, já começa a se tornar um limitador, porque a parte de aprendizagem apresenta um déficit bem grande, ele tem dificuldade para aprender, ele tem dificuldade para formular algumas frases, ele tem dificuldade para se expressar, então já é um limitador um pouco maior. E o nível de suporte 3 é o nível mais, né, difícil que nós encontramos para estudar, para poder trabalhar, para poder desenvolver, que são os autistas não verbais, que eles têm a ausência de fala, que em algum determinado momento, talvez,
eles consigam desenvolver essa fala, mas buscando ajuda de profissionais corretos. E eles têm uma cognição bem deteriorada, eles apresentam uma dificuldade severa de socialização, muitos são agressivos, então é um tratamento um pouco mais humanizado com esse nível de suporte 3, porque vai ter que ter o uso da tecnologia assistiva, que são as PECs, que são os tablets, que tem toda essa parte, né, para indicar o que esse aluno precisa. Vamos supor, se ele quer beber água, ele tem um tablet no qual ele tem as figurinhas, que são as PECs, e ele indica que ele quer beber água para o professor, para o pai, para o familiar, para fazer todo esse trabalho de tratativa com esse aluno. Então é importante a gente também saber os níveis de suporte para que a gente consiga compreender e ajudar melhor esses alunos. Sim, e esses níveis eles ganharam outras nomenclaturas, né? Isso, perfeito. Que antes a gente falava básico, superior, inferior. Agora ele vai classificar como nível de suporte 1, 2 e 3, só que relativa à questão do grau, que é o DCM que a gente fala, onde está caracterizado todos os transtornos, todos os CIDs. Lá tem informações completas do que a gente pode buscar e como realizar, né, essa identificação dos níveis de suporte. Entendi. Tem um caso que eu conheço, que eu vou estar evitando nomes para proteger a privacidade das pessoas. No entanto, ele é desta maneira. Existe um casal onde eles tiveram um filho e este filho ele foi diagnosticado com UTEA do nível 3. No entanto, eles têm uma grande negação a isso, evitaram ao máximo levar em um profissional e também quando levaram já estava um pouco tarde demais, ele já tinha 6 anos. No entanto, ele já tinha um irmão mais velho. O que aconteceu foi que ele foi abandonado, pois toda a atenção da família foi somente para essa criança com UTEA. Que tipo de conduta e profissionais devem ser procurados para nesse tipo de situação? Nesse tipo de situação, pessoal, o que a gente pode perceber? Quando a gente recebe, né, um filho e faz um diagnóstico de TEA, é muito difícil, porque a gente vai lidar com crise, não aceitação, negação. Então, é muito importante que os pais e essa criança façam terapia, porque a ajuda do psicólogo, com a escuta ativa, com a escuta humanizada, o psicólogo vai fazer toda essa tratativa de fazer a distribuição, né, entre esses dois filhos, que eles têm que ter a atenção da mesma maneira, que não seja um prejudicado e o outro, né, beneficiado, mas é muito importante desde sempre que esse autista ou esse filho mais velho passe pela ajuda dos profissionais de psicologia, para que tenha essa aceitação, porque a partir do momento que eu aceito, se torna mais fácil eu ter um olhar humanizado, se torna mais fácil eu entender que o autismo é uma condição que vai ser para a vida toda. Não vai ser um dia sendo autista, ele vai ser para o resto da vida. E assim, quando eu sei lidar, quando eu sei trabalhar, quando eu sei identificar que essa criança está em sofrimento, porque assim, o sofrimento não é só da criança, o sofrimento também é dos pais, porque tudo é muito novo. Imagine você receber uma notícia de um filho que tem nível de suporte 3, que não apresenta uma fala, como que eu vou lidar? É um misto de sensação. Por isso que é sempre importante a gente procurar a ajuda dos profissionais, psicólogos, neurologistas, a terapia ocupacional, que vai fazer toda essa parte sensorial dessa criança, para poder fazer todas essas tratativas. Tem também a questão da ecoterapia para os autistas, que é o trabalho, né, com o cavalo que as APAES oferecem. Então faz todo esse trabalho para que esses alunos consigam se desenvolver e que essa família também possa ter esse processo de aceitação e consiga dar a atenção para os dois, para que nenhum dos dois seja prejudicado e que os dois consigam se sentir acolhidos, consigam se sentir amados. Porque falar de autismo ainda é muito difícil, porque as pessoas enxergam como se fosse uma crise, uma birra. E na verdade não é. São gatilhos de ansiedade, são gatilhos que façam que ele tenha esse tipo de comportamento, que tenha esse isolamento social. O nível de suporte 3, o nível de isolamento social é muito grande por essa dificuldade de comunicação. Então, cabe a nós, profissionais da educação, vocês enquanto alunos, enquanto familiares, fazerem esse trabalho de conscientização. É muito importante falar sobre o autismo, porque ser diferente também é normal. Você, como psicopedagoga, você pode dar um laudo a uma criança ou não? Perfeito, Ashley, sua pergunta é muito interessante.
Nós, psicopedagogos, não podemos laudar nenhuma criança. Quando eu recebo essa criança e percebo algumas características, né, que é compatível com o autismo, eu vou fazer um encaminhamento dessa família e desse aluno para um neuro. E daí o neuro vai solicitar os exames, né, vai fazer esse acompanhamento, depois vai fazer uma avaliação neuropsicológica que vai identificar a questão do autismo no processo comportamental. Então o psicólogo entra para fazer esse trabalho junto com a parte médica. Então realmente só médicos podem determinar esse diagnóstico, né, dessa criança ou desse adolescente sobre a questão do autismo. E é importante ressaltar, pessoal, que a gente está vendo a descoberta de muitos autistas na vida adulta, que não conseguiu ter esse feeling, a família não conseguiu perceber na primeira infância, e eles vão descobrir o autismo na vida adulta, que está sendo muito comum e muito procurado a área da psicologia nesse contexto. Então é legal a gente conseguir diferenciar isso, percebe? Porque as pessoas estão se preocupando, as pessoas estão conseguindo entender o que é o autismo e que isso é necessário para uma sociedade talvez mais justa e que tenha uma equidade legal. E uma criança com autismo, ela pode vir acompanhada assim com outros tipos de deficiência ou não? Perfeito. A criança com autismo, tá? Ela pode ter as comorbidades que a gente fala. Ela pode estar associada a um transtorno de déficit de atenção, uma hiperatividade, uma deficiência intelectual. Então, a grande maioria dos autistas, eles têm uma comorbidade junta. Então, é por isso que é muito importante o trabalho com os outros profissionais e não somente um profissional isolado. Na questão da educação, na parte infantil, como funciona a questão da alfabetização, por exemplo? Ah, perfeito. A alfabetização, né, com as crianças autistas, ela vai num perfil diferente do que nós somos acostumados a trabalhar. Por exemplo, quando eu recebo uma criança na idade de alfabetização lá de 5 anos e ela ainda não conseguiu reconhecer o próprio nome, as letrinhas do alfabeto, eu vou fazer o trabalho lúdico-pedagógico que a gente fala. A gente vai fazer todo o trabalho de conscientização fonética, a consciência fonológica, que são os alfabetos com as boquinhas, onde a gente vai fazer a associação da vogal, da letra do nome, sempre associada ao hiperfoco deles. Porque quando eu associo ao hiperfoco, vamos supor, ele gosta muito de dinossauro. As atividades vão ser todas relacionadas com o dinossauro, para que ele consiga prestar atenção, ele consiga se desenvolver. Então, por isso que é importante ter essa especialização. Porque a especialização abre portas para você ter as terapias corretas, o manejo correto e como você vai alfabetizar, que foge um pouquinho do modelo tradicionalista. Para concluir, quais são os direitos por lei que uma pessoa autista possui para a inclusão? Perfeito. É importante destacar, né, que os autistas são amparados por leis, né, com alguns benefícios e alguns direitos. Um dos direitos previstos em lei é a questão do professor auxiliar para estar fazendo esse processo de inclusão e adaptação. Aqui na ETEC, esse processo ocorre de uma maneira menos burocrática, vamos dizer assim. Quando se recebe esse aluno e ele já tem um laudo fechado, automaticamente é disponibilizado um profissional de apoio, no qual tem que ter uma formação pedagógica e uma formação inclusiva para atender a demanda desse aluno. Quando nós falamos na esfera do Estado, é um pouco mais burocrático esse processo para disponibilizar esse professor auxiliar por conta das demandas. Então, assim, a família às vezes tem que entrar com um processo judicial para que seja autorizado a inclusão desse profissional, né, para atender esses alunos. Mas no Estado também disponibiliza da sala de recurso, que é o AEE, o Atendimento Educacional Especializado, que lá também possui, né, o profissional capacitado para trabalhar com esses alunos e eles podem estar frequentando no contraturno, no qual esse profissional vai trabalhar as potencialidades, as dificuldades desse aluno para que ele possa ser inserido no ambiente escolar. Então, falar de inclusão é falar de lei, é falar de direitos, que muitas das vezes a família, né, e a comunidade escolar não tem conhecimento do que eles podem ter previstos por lei. Então, falar de inclusão nada mais é do que conscientização, uma forma de ver o mundo de uma maneira inclusa e não só colocar esse aluno numa sala
sem disponibilizar recursos disponíveis, o professor, o material e esse preparo também psicológico para que esse aluno consiga ter um desenvolvimento saudável durante seu período que vai acompanhar a vida escolar dele. Você tem algo a mais a citar para nós? Acredito que o mais importante, pessoal, é falar de inclusão, é falar da escuta ativa, é participar, é se informar, é saber que cada autista é único, cada autista tem um gosto peculiar e respeitar essas diferenças, porque a partir do momento que eu respeito o próximo, eu tenho o direito também de ser respeitado quando chegar a minha vez. Acredito que a educação, a premissa básica é isso, é formar cidadãos conscientes e que possa ter noção do quanto às vezes uma brincadeira, uma palavra de mau gosto pode prejudicar esse aluno no seu desenvolvimento em todos os âmbitos, não só a educação inclusiva, mas em qualquer tipo de situação prevista. E inclusão nada mais é que um ato de amor, é uma alma humana tocando outra alma humana. E assim chegamos ao final do nosso podcast sobre o TEA na educação. Agradeço sua presença, Paloma. Eu agradeço o convite, espero que tenha esclarecido as dúvidas de vocês sobre o TEA na educação. E agradecemos a vocês também, ouvintes do Podtec. E não se esqueçam, é lembrar para não repetir.